Bíblia, o livro da criação. Vamos ler aqui os 4 primeiros versos. No princípio, criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Bem, que Deus nos abençoe com essa palavra, né? Porque eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para esse verso número 4, chamar a atenção para a última parte desse versículo, que fala que Deus fez a separação entre a luz e as trevas. Deus fez uma separação. A gente viu domingo passado que quando Deus criou o céu e a terra, no princípio de tudo, era a escuridão plena, total. Deus criou o céu, criou a terra, mas ainda não havia criado a luz. A terra ainda era sem forma, não havia sido criado nada na terra, no planeta Terra. Havia sido criado, né, o universo, mas tudo estava ainda na escuridão. Então a gente começa a ver que no Gênesis começa então o agir de Deus, trazendo a luz. No princípio, a primeira coisa que Deus cria é a luz. Haja luz. E a gente sabe que Deus criou todas as coisas de que maneira? Pela palavra. Foi isso que nós compartilhamos domingo passado, que esse mesmo poder criativo, esse mesmo poder criador também está em nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente sempre quando pensa no milagre, a gente sempre pensa que isso só pertence a Deus e quando Deus quiser Ele vai fazer alguma coisa por mim. E se você examinar as Escrituras, você vai ver que o que Deus quer é que nós façamos isso. A obra, irmãos, de fazer grandes coisas está nas nossas mãos, está na sua boca. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma certa feita que Jesus estava no deserto. Vocês conhecem bem essa passagem. Jesus estava no deserto, ali pregando, ensinando. Havia uma grande multidão, né? Diz o texto bíblico, só de homens tinham 5.000. Muita gente, né? Não está contando as mulheres, não está contando as crianças, se é que tinham crianças lá, o texto não fala, né? A gente está apenas especulando, mas no mínimo tinha 5.000 pessoas ali. Então, em certo momento, os discípulos vão para Jesus e dizem para ele assim: Senhor, despede as multidões. Despede as multidões para que eles vão para algum lugar, para alguma aldeia, comprar comida, que está todo mundo com fome, no deserto, longe de tudo. Então, a frase que Jesus diz a eles, que é algo que sempre me fez pensar. Ele disse: dai a eles de comer. Eu imagino que naquele momento os discípulos não entenderam muito, mas pensa um pouquinho, medita um pouquinho nisso. Por que Jesus está dizendo isso? Dizendo que havia neles a capacidade de fazer um milagre. Havia neles ali esse poder, senão Jesus não falaria uma coisa dessa: olha, dá a eles de comer. Só que eles não estavam preparados ainda. Não estavam preparados. Então Jesus vai lá, então, conhece a história, pediu lá
quem tinha alguma coisa, tinha um menino que tinha os pãezinhos, os peixinhos, e Jesus multiplicou, e todo mundo comeu e sobejou ainda 12 cestos cheios, porque o nosso Deus é um Deus de fartura. Amém, amados? Nosso Deus é um Deus de abundância. Nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Você pode até pedir algo, Deus vai sempre dar mais. Amém, amados? Deus vai sempre dar mais. Por isso que andar com Deus é maravilhoso, irmãos. Então a pessoa que fica esperando as coisas acontecerem, vai ficar esperando a vida inteira e nada vai acontecer, só vai de mal a pior. Não é assim que ele ensina. Nós temos que, irmãos, ter essa compreensão de que Deus colocou nas nossas mãos, irmãos, coisas tremendas que nós precisamos começar a agir. Uma delas é aquilo que nós falamos, né? Você pode, o Senhor Jesus disse: fala a montanha. É isso que ele ensinou para os discípulos. Aí, alguém, por exemplo, vou dizer uma coisa, uma frase que todo mundo conhece. Uma frase que está na Bíblia. A fé, quem conhece a frase? Ou quem acredita que a fé remove montanhas? Quem acredita nessa frase? Quem já ouviu essa frase? Você acredita que a fé remove montanhas? Você crê errado. Isso não está na Bíblia. Todo mundo repete isso, mas isso não está na Bíblia. Jesus nunca disse que a fé remove montanhas. Jesus nunca disse que a fé remove montanhas. O que Jesus disse, ele disse: fala a montanha, ergue-te, lança-te no mar, e ela obedecerá. O que move montanha? A palavra da minha boca. Não é, claro que eu vou usar a fé para falar, mas o que move a montanha é o que eu falo, né? A boca fala do que está cheio no coração. Então, se meu coração tem fé, não adianta você falar qualquer coisa sem fé. Aí vou falar para ver se adianta alguma coisa. Mas se você não tiver convicção, porque fé é convicção. Amém, amados? Fé é certeza, é convicção. Quando você tem fé, você tem convicção no coração. Quando você fala algo, você sabe que aquilo vai acontecer. Sabe, não? Porque tem gente que acha que, tem gente que fala coisa assim positivamente. Tudo temos que ter palavras positivas, diferente da fé. A fé, quando fala, irmão, ele sabe que aquilo que foi liberado vai fazer a obra no nome de Jesus. Amém, amados? Então, no princípio, Deus criou a luz. A primeira coisa que Deus cria, né, para começar a mexer no universo, é a luz. Eu acho interessante aqui que ele fala sobre que ele faz a separação entre a luz e as trevas. Por que isso é interessante? Por que nós vamos meditar um pouquinho sobre isso aqui? Porque antes era só escuridão, eram as trevas totais, e Jesus, então, do Deus, né? Claro que é Jesus, acho que os irmãos sabem disso, né? Talvez um dia nós vamos procurar completar essa compreensão dos irmãos, mas na verdade quem cria todas as coisas é Jesus. Jesus é que é vamos dizer assim, o obreiro mor da criação, né? Diz lá em João 1 que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Conhece esse texto? Em João 1, né? Todas as coisas foram feitas por ele. Então Jesus está na criação, né? Ele está fazendo, por isso que ele é chamado de a palavra de Deus. Essa palavra criadora, na verdade, é Jesus, em ação, em operação, na criação. Então a gente sabe aqui que Deus faz a separação entre a luz e as trevas.
Isso também tem um sentido espiritual, é o sentido espiritual que nós vamos pegar agora. Porque a gente sabe, claro, que no mundo, se você olhar um céu estrelado, você vai ver que o espaço, o universo é escuro. Que o que faz brilhar são o quê? Os astros, né? Os sóis, né? Os planetas, as luas. Vocês sabem que o sol, os sóis, né? Porque não existe um sol, né? Nós só conhecemos o sol que nós vemos aqui no sistema solar que nós vivemos. Existe um sol, mas no universo existem milhares, milhões de sóis, maiores e menores do que o nosso. E o que produz luz no universo são os sóis, porque os planetas, eles só refletem a luz, eles não têm luz em si mesmos. A lua, por exemplo, você vê a lua linda no céu, aquela lua maravilhosa, a lua está brilhante, né? Aquela luz da lua não é dela, ela não tem luz. A luz que ela reflete é a luz que vem do sol, o sol que faz com que todos esses astros brilhem lá no céu. É isso que nós vemos. Então o Senhor fez separação. Então, lá naquela negritude que é o universo, existem todos esses astros que iluminam o universo. Nós também somos iluminados, né? pela luz do dia, esse sol maravilhoso que nos aquece a cada dia. Então há uma separação. A gente sabe que a luz e as trevas não podem viver juntas, não tem como. Você acende a luz, as trevas se dissipam. Não tem como. Você pode entrar num ambiente escuro, nem breu, mas se acender a luz, a escuridão vai embora, não conseguem conviver juntas. E esse sentido é um sentido também espiritual, porque a palavra de Deus diz que Deus é luz e que Ele habita num lugar de luz inacessível. Deus é luz. E a gente sabe por aquilo que a Bíblia nos ensina, que, por exemplo, Satanás, que hoje esse é o nome dele, ele que era o anjo de luz, o guardião da luz, que se rebelou contra Deus, não aceitou a submissão, ele queria mais, ele tinha ambições lá no princípio. A gente nem imagina há quanto tempo isso aconteceu, e que ele foi então, ele perde o lugar que ele tinha, ele perde o nome que ele tinha, ele perde o título que ele tinha. Então o diabo é expulso da presença de Deus. Deus é luz, e para onde ele ia se Deus é luz? O único lugar para ele habitar eram as trevas, não tinha outro lugar. Ele não podia habitar na presença de Deus. Todos aqueles anjos caídos que caíram junto com ele, todos eles tiveram só um lugar para ir: a escuridão, as trevas. Por isso que o diabo é chamado o príncipe das trevas. Ele reina sobre as trevas, porque Deus não está lá. Deus não tem. Diz o texto bíblico assim, que Deus é luz e nele não existe nenhum tipo de treva, nenhuma variação de escuridão, nada. Deus é luz plena. Por isso que ele não habita. Então, para onde o diabo foi? A única dimensão que ele poderia ir é para as trevas. E ele é chamado então de aquele que é o príncipe das trevas. Tem um texto lá em Colossenses que diz que nós, aleluia por isso, nós fomos libertos, nós fomos resgatados do império do que? Das trevas. Nós somos resgatados do império, resgatados. As trevas dominam, passaram a dominar esse mundo que a gente vive, passaram a dominar a humanidade. A humanidade está envolta em trevas.
Todo esse mundo que você conhece está envolto em trevas. A Bíblia diz que nós, pela graça de Deus, aleluia, nós fomos resgatados. Sabe o que é ser resgatado? Que alguém pagou um preço pelo seu resgate, que foi o preço do sangue de Jesus. A sua vida foi comprada. Oh glória. A sua vida foi comprada, irmão, irmã. Foi resgatada. Porque havia um preço, não tinha jeito. Para tirar você das trevas, tinha que ser pago um preço. O preço do resgate. Não tinha como tirar o homem daquela escuridão, daquelas trevas, daquela prisão. Porque as trevas são uma prisão. Então Jesus vem e paga o preço, morre no nosso lugar, paga o resgate, e nós somos então resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, é assim que está dividida a humanidade. Aqueles que estão nas trevas, que continuam nas trevas, e aqueles que estão na luz. Nós estamos na luz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na luz. Mas existe um mundo perdido nas trevas, longe de Deus. Não conseguem servir a Deus, não conhecem a Deus, estão completamente cegos. Você tem que entender por que as pessoas são tão resistentes ao Evangelho. Por que é tão difícil pregar o Evangelho? Por que as pessoas não entendem? Porque elas estão cegas. Você quer ver? Em 2 Coríntios, eu te dar uma ilustração para você. 2 Coríntios 4, deixa eu mostrar um texto para você que fala sobre isso. 2 Coríntios 4 diz assim, olha o verso 3, para você entender as coisas como é que são. 4 verso 3, 2 Coríntios 4, 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que ele está encoberto. Ao verso 4, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo cega. Ele é o Deus desse século, ele é o Deus desse mundo. E as pessoas não sabem disso. As pessoas pensam que veem. As pessoas pensam que sabem. As multidões aí fora acham que nós somos loucos, porque eles não entendem. Irmão, eu posso dizer, já repetimos isso quantas vezes, que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um homem é abrir os olhos dele, é a luz brilhar no seu interior e ele compreender quem é Jesus, crer na palavra de Deus. Quando eu vejo alguém dizendo, mas aí a Bíblia foi escrita por homens, já ouvi tantas vezes dizer isso. Mas por que eu creio? Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Eu creio porque a luz me foi dada. Aleluia. Você crê no Evangelho? Você crê na Bíblia? Você tem certeza que ela é a palavra de Deus? Se você tem essa certeza, meu querido e minha querida, é porque Deus me deu luz para isso. Deus abriu os seus olhos. Os nossos olhos foram abertos, irmãos. Por isso que nós cremos. Como é que nós cremos em Jesus? Porque nós temos a luz de Deus.
aqueles que estavam assentados na região das trevas, resplandeceu-lhes uma intensa luz, que é Jesus. Nós somos esse povo. Mas a gente sabe que o diabo, Satanás, com esse poder, vamos dizer, eu vou colocar entre aspas, né? Porque o diabo, Satanás, esses anjos, por mais estrago que eles façam, por todo esse controle que eles têm, todo o poder do diabo é limitado, é extremamente limitado. Não pensa que o diabo faz o que ele quer, ele não pode fazer o que ele quer. Há limites. Deus é o controlador de todas as coisas. Irmão, o diabo só está aí porque ele ainda é útil aos planos de Deus. Porque o dia que Deus disser chega, acabou. Você vê que a história já foi escrita lá no Apocalipse. Você vê que vem um anjo só, pega o diabo e o prende por 1000 anos. Um anjo só. Deus diz assim: ó, vai lá, pega aquele lá, ó, prende ele. O anjo vai lá, pega o bicho e prende durante 1000 anos. É claro que ele está aí agindo. E o que ele faz? Ele cega as pessoas. A nossa família, aqueles que não servem a Deus, eles estão cegos. Mas, pastor, por que eles não acreditam? Eu falo tanto, eu digo tanto. Por que eles não entendem? Por que eles não entendem? Porque eles estão cegos. É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa cega de nascença e dizer assim: vem cá, filho, olha, eu estou olhando lá para o sol é lindo. Ele fala: ah, é lindo, é. Como é que é? Me descreve. Ah, é uma bola de fogo, de luz. O que é a luz? É isso. Quando você está pregando o Evangelho, quando você está falando para a pessoa, ela está assim, cega. Completamente cega. O que ela precisa? De um milagre. A pregação do Evangelho é a possibilidade de gerar um milagre. É quando você está pregando o Evangelho que o milagre pode acontecer. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação. Não é um anjo que vem. Os anjos, irmãos, não são permitidos que eles preguem o Evangelho. O anjo não prega o Evangelho. Você não vai nunca ver alguém, se for uma coisa extremamente rara, alguém está andando na rua lá, um perdidão, andando na rua. Nossa, eu estou convertido. Não tem uma igreja, não tem uma igreja. Nunca você vai ver isso. Nunca. Porque no mundo que a gente vive, irmãos, o Senhor já determinou como é que as coisas acontecem. Homem prega para homem. Quem tem a incumbência de pregar o Evangelho somos nós. Nós pregamos o Evangelho. Nós é que temos que pregar o Evangelho. A gente às vezes erra porque você acha que eu não estou esperando que Deus faça a obra. Deus vai fazer a obra a partir do momento que você fala, quando você prega. No momento que você está pregando o Evangelho, é que os milagres acontecem. Nós não temos o controle sobre isso, mas nós temos a incumbência de pregar. Então, se você quer levar alguém para Cristo, lembre-se disso. Nunca desista de pregar o Evangelho. Não seja uma pessoa chata. Não é isso que eu quero dizer com irmãos. Sempre que houver oportunidade, fale de Jesus. Não fale de igreja, não fale de dízimo, não fale de nada dessas coisas, entendeu? Fale de Jesus. O Evangelho é Jesus. Jesus. Pregue Jesus, só Jesus. Pregue Jesus. Não pregue outra coisa. As pessoas dizem assim: mas eu não vou na igreja porque essas igrejas ficam pedindo dinheiro. Aí a pessoa cai na besteira de querer explicar. Não cai nessas besteiras.
Lembre-se disso, quando você for pregar para alguém, sempre fale de Jesus. Olha, essa igreja tem muita coisa errada, mas Jesus, Ele é o Salvador. Não, é porque não sei o quê. Está certo? Isso também está errado. Mas olha, Jesus morreu pelos seus pecados. Sempre Jesus, pregue Jesus. Porque Ele é o instrumento da salvação. Esse é o Evangelho, que Jesus veio e morreu no nosso lugar. Verdade, Senhor. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Então, amados, nós pregamos o Evangelho exatamente isso, para dar oportunidade para que esse milagre aconteça. Já contei para os irmãos, é só relembrar os irmãos. Uma das experiências que eu tive, mas eu tive algumas, mas essa para mim foi bastante marcante, porque lá no meu trabalho no banco, eu comecei uma vez a falar de Jesus com uma secretária que tinha. Comecei a falar com ela, já estava perto da gente sair do expediente, e ela perguntou alguma coisa, eu comecei a falar para ela, aí a outra pessoa do outro lado ouviu falar de coisas que interessaram, ela veio, depois veio outro, ficou umas 5 pessoas ali, eu falando, eles perguntando aquelas coisas que a gente nem esperava, né? A gente não espera. Quando eu estava lá, veio uma outra, que era uma das pessoas mais terríveis que tinha ali, onde eu trabalhava. Ela era terrível, aquelas pessoas de boca suja, que falavam mais palavrão do que palavra normal ainda. Só difícil que tinha ali, né? E a pessoa ouviu e se foi se achando. Eu falei, pixa, agora o negócio vai ferver agora, né? Aí ela veio assim, parou ali, aí eu vi que ela estava falando do Evangelho, aquelas coisas que não dá para você descrever. Ela parou ali também, e ficou ali ouvindo, não falou nada. Eu peguei, falei, ficamos lá 1 hora conversando. Passou o expediente, o pessoal não queria ir embora, não ia embora. Meu Deus, isso é de Deus, né? As coisas que você não tem explicação. Aí descemos do elevador, fomos lá para a rua, na rua continuam falando ainda. As pessoas foram embora assim, falei, nossa, meu Deus, tanta Deus, né? Foi uma oportunidade de ouro que Deus me permitiu ter naquele momento. E foi, aí fui embora da minha casa, agradeci ao Senhor, né? Aí no dia seguinte, estava no meu trabalho, na minha mesa, essa menina que foi aquela mais terrível que tinha lá, que chegou já quase no fim da conversa, ela estava lá, ela veio até a minha mesa, sentou-se na minha frente, falou, Givan, larga nos olhos, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu falei, claro, pode fazer, né? Falou, olha, ontem eu fui para minha casa no metrô, pensando em tudo aquilo que eu ouvi, tudo que você falou, são coisas que eu nunca ouvi, de Jesus, né, da salvação. Eu fui para minha casa pensando, cheguei na minha casa, mesmo cozinhando com meu marido, eu não conseguia, só pensando naquilo, fui dormir à noite, não conseguia dormir. De repente algo aconteceu comigo, eu comecei a chorar, mas não era um choro de tristeza, era um choro de alegria, um choro de paz. Eu comecei a inundar, eu senti a presença de Deus. Alguma coisa está acontecendo comigo, eu não sei o que está acontecendo, estou aqui falando, chorando na minha frente. Deus fez uma conversão poderosa na vida dessa moça. E ela se tornou uma evangelista, levou o marido para Cristo, levou a sogra para Cristo, levou a irmã para Cristo, levou a família inteira para Cristo, né? Se tornou uma pregadora do Evangelho. Ela não podia ter filhos, irmão. A maior frustração dela, que ela não podia ter filhos, teve 3 filhos depois da Então Deus faz uma obra linda, maravilhosa. O que é isso? Isso é a obra de Deus. Porque por isso que nós não podemos deixar de pregar. Aquelas pessoas que você ama, toda oportunidade que Deus te der, fala. Só peça para Deus te dar sabedoria para saber falar de Jesus, mas pregue Jesus, não pregue outra coisa, não pregue igreja, não pregue outra coisa, pregue Jesus o tempo todo. Fale de Jesus e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Amém, amados? Então a gente sabe que nesse mundo que a gente vive, irmão, Satanás, ele domina nas trevas. Ele que cega o entendimento das pessoas.
As pessoas estão completamente cegas. Elas precisam desse milagre, mas entenda, você tem que entender que elas estão cegas. Não fica tentando convencer as pessoas. Eu vejo gente pregando o evangelho, tentando mudar a vida das pessoas. Você tem que largar de fumar. Você tem que parar de beber. Você tem que parar de andar na balada. Quer dizer, Deus, para de dar balada. Para de fumar, de beber. Para de falar palavrão. A pessoa quer fazer o contrário. Está fazendo o oposto. Está colocando o carro na frente dos bois. Não é? Porque essa obra, irmão, de parar de fumar, de beber, de fazer coisa, isso é o Espírito Santo que faz depois. Deus quer mudar a pessoa antes de se converter. Se não há conversão, não adianta fazer nada. Porque a pessoa precisa, em primeiro lugar, de conversão genuína. Tá? Então, quando você convence a pessoa a vir à igreja, já que você não pode falar, traz a igreja, porque aqui a palavra tem mais força, mais poder para estar também agindo na vida da pessoa. Então, amados, a gente tem que ter o entendimento, a sabedoria, para nós não atrapalharmos a obra do Espírito Santo. Nossa vida, irmãos, nossa vida é um dos maiores testemunhos. Claro que a palavra é importante, porque a palavra, ela gera fé, gera milagres, né? Mas a gente vai lembrar que a tua vida, como é que a pessoa vai sentir vontade de ter o que você tem? Quando ela olhar para a tua vida e ver, puxa vida, a tua vida mudou. Eu admiro a tua fé. Eu olho para você e vejo como você é feliz. Você imagina alguém que vai pregar o evangelho, alguém que se diz cristão e vive caindo. E aí, tudo bem? Mais ou menos. O jeito que é assim, vive caindo das calças o tempo todo. Já amanhece de manhã desorientado. Por isso que a gente busca, irmãos, se encher de Deus. Você tem que aprender isso, você tem que se encher de Deus. E Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há desvios. Paulo não está pregando contra o vinho, que ele diz o seguinte: mas enchei-vos do Espírito. Então, minha irmã, meu irmão, você tem que entender uma coisa, você tem que buscar. Esse texto quer dizer o seguinte: continue se enchendo constantemente do Espírito Santo. Você precisa ser cheia do Espírito Santo. Quanto mais você se enche do Espírito, mais poder e unção tem na sua vida. E quando o Espírito nos enche, irmãos, todas as cadeias se quebram. Todos os vícios são destruídos, irmão. Não há vício que fique, não há pecado que fique, irmão. O que você e eu precisamos é ser cheios do Espírito Santo. E se é ser cheio do Espírito Santo, não pensa que você é cheio do Espírito Santo pedindo. Tem gente que pensa que, não, eu vou orar para Deus me encher do Espírito Santo. Não, isso, a Bíblia não ensina isso. Esse texto que eu acabei de citar diz: enchei-vos do Espírito. Quem que tem que se encher? Eu tenho que me encher. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que buscar. Eu tenho que me esforçar para me encher do Espírito. E a Bíblia dá os caminhos. Você vindo na igreja, claro que é uma boa medida, a medida espiritual que você está recebendo nessa noite. Mas também, meu amado, na sua casa, porque na igreja você vem 1 ou 2 vezes por semana. Você passa 8 dias da semana na sua casa, trabalhando. Nesses momentos você tem que usar esse tempo com sabedoria. De que maneira? Lendo a palavra. Uma delas. Você tem que criar o hábito de ler a Bíblia todo santo dia. Porque essa palavra tem poder.
O Senhor Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida, e elas transformam aquele que ouve. Então, você tem que ter hábitos de oração, hábitos de ler a palavra. Por que é isso? Eu estou alimentando o meu espírito. Eu tenho maneiras de alimentar o meu corpo. Eu alimento o meu corpo precisa de alimentação. Não é verdade, irmãos? O meu corpo precisa comer. Então eu alimento o meu corpo. Mas Jesus diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente se alimenta muito do nosso corpo. A gente come às vezes 3, tem gente que come 4 vezes por dia. Tem gente que come 5 vezes por dia. Então a pessoa passa mais tempo comendo do que outra coisa. Mas você tem que entender o seguinte: você tem uma alma faminta. Você tem um espírito dentro de você que ele está faminto. E o pão que você come não alimenta o teu espírito. O que vai alimentar o teu espírito é a palavra de Deus. Amém? Então, quando você lê esse texto bíblico, quando você lê, não seja como algumas pessoas que são tão supersticiosas, né? Eu vou buscar Deus, que Deus vai falar comigo agora. Agora o Espírito vai falar. Tem gente que é assim, mano. Irmão, o povo vem para a igreja cheio de superstição. E essa aqui é apenas uma delas. Eu me lembro, há muito tempo atrás eu ouvi uma história interessante. Foi contada pelo pastor Russell Shedd. E já faleceu. Ele conta que uma vez um pastor veio conversar com ele, e ele tinha acabado de fechar a igreja dele. Ele tentou, trabalhou, a igreja vinha, não acontecia, não aconteceu nada. Ele ficou lá, tentando aqui, tentando dali, passou 1 ano, 2 anos, nada, a coisa não acontecia, pegou e desistiu, abandonou a igreja, e aí fui falar com o Russell Shedd, o pastor Russell Shedd, falou assim: pastor, o que aconteceu? Eu fui fazer a obra de Deus, fui lá, e nada aconteceu, Deus não gosta de mim, gosta de outro, mas não gosta de mim, o que está acontecendo? Aí ele perguntou assim para ele, bem simples, mas irmão, por que você abriu a igreja? Por que você abriu a igreja? Ele diz assim: eu pedi uma orientação de Deus, fui na minha casa, abri a Bíblia e coloquei o dedo, e estava lá, Absalão. Eu abri. Eu abri. Absalão. Abri o salão. Então as pessoas são tão supersticiosas. Você não precisa disso, meu amado, viu? Você pode ler a palavra e crer que ela é a palavra de Deus. E quando você está lendo e meditando e refletindo na sua vida, sabe? E quando você ler a Bíblia, não leia pensando nos outros. Esse texto serve para aquele irmão, olha. Esse texto, quando eu ver aquele irmão, eu vou falar isso aqui para ele. A gente está sempre transferindo para os outros, né? Mas a palavra é para nós. Quando você ler a palavra, ela é para você. Leia para você. Deixa ela espelhar você, mudar você, transformar você. Por isso que a Bíblia, nós estamos falando de luz e de trevas. Diz o Salmo 119, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Bem-aventurado aquele que ela descobriu isso. Ela é uma lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. A pessoa às vezes tem tempo para assistir um filme, 2 horas de filme, e não tem tempo para ler.
Tem tempo de assistir, eu lembro de uma irmã, que ela assistia 5 novelas. Como é que pode um negócio desse? A novela das duas, vale a pena ver de novo, depois a novela das 6, das 7, das 8, sei lá quantas novelas existem. E não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo, claro que não tem. Mas, amado, quem tem que fazer isso? Quem é que tem que cavar essas coisas? Eu e você. Quem tem fome. Ou mesmo quem não tem fome, comece a comer. Minha mãe dizia que comer e coçar é só começar, não é? Isso é um fato. Então, irmãos, ler a palavra. Outra coisa, crie hábitos de orar. Ora, irmão, mas ora assim, eu vou te dar um método. Ore com tempo. Pega o relógio, coloca o relógio lá. Eu vou orar meia hora hoje. Deus da glória. Pastor Miro. Eu lembro o Pastor Show. Quem conhece o Pastor Show? O pastor Yong Show, lá da Coreia, que é um pastor muito conhecido. E ele recepcionava muitos pastores, né, do mundo todo, que queriam lá aprender com ele. Então, né? Uma das coisas que ele fazia era sempre levar os pastores para um monte da oração. Existe uma montanha da oração, que eles compraram um lugar que é uma montanha e cavaram diversas cavernas, né? Que tinha ali uma porta, né? Uma janelinha, e ali tem uma cama, uma escrivaninha, e ali é um lugar que as pessoas vão para orar. Pessoas ali da igreja dele separam o final de semana, separam feriados, noites às vezes, uma semana inteira, para passar ali em oração, né? Então ele ensinava as pessoas a irem lá, e os pastores iam, ele levava os pastores para orar. Ele conta assim, que era muito engraçado, que ele, então, a primeira aula dele lá é passar 1 hora em oração. Primeira aula, 1 hora em oração. Aí ele já ajoelhava ali, e o irmão ali. Aí ele falava, meu irmão começa orando. Aí orava 1 minuto. Depois sentava, e não tinha mais o que falar. Você ficava, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória e nada. As pessoas não têm costume de orar. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita com pastores, que foi feita uma pesquisa para saber o tempo médio de oração de um pastor. Sabe qual foi o tempo médio que deu na pesquisa? 13 minutos por dia. Irmão, se para um cristão já é pouco, imagina para um pastor. Né? Então, meu amado, você quer entrar na dimensão de Deus, você quer andar com Deus, você tem que dar vazão à oração. O que é a oração? A oração é quando você entra no céu. Aquele momento que o teu coração, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo, está todo ele concentrado em Deus. Paulo chama isso de andar nas regiões celestiais. Então, quando você for orar, entra no teu quarto, pega lá o relógio e vou orar. Meia hora. 15 minutos. 1 hora. Mas eu vou orar. E você vai lá, você vai orando, irmão. Você ora para orar. Orou. Quando você olha, passou 5 minutos. Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim, né? Que é a diferença de orar no espírito e orar na mente, orar na carne. Porque você ora no espírito, as horas parecem minutos. Quando você ora na carne, os minutos parecem horas. Então, qual é o segredo? É o desenvolvimento espiritual. Quanto mais você passa tempo em oração, porque não pensa que oração
é algo apenas para você estar pedindo coisas. As pessoas pensam assim: a oração para mim, eu vou para pedir para o meu marido, para minha filha, para o meu filho, para o meu genro, para minha nora, vou pedir para isso, pedir para aquilo, pedir a financeira. Aí acaba rapidinho. Porque oração não é só para isso, gente. Se você olhar o ensino de Jesus a respeito da oração do Pai Nosso, você vai ver que na oração do Pai Nosso, somente uma frase fala as necessidades humanas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas toda a oração é muito mais do que só pedir, só pedir. Então, se você ainda é uma pessoa que ainda pensa que oração serve só para pedir, irmão, você não entendeu ainda a oração. Oração é tempo de comunhão com Deus, é contato com Deus, é falar com Deus. Obrigado, Senhor. É agradecer, é louvar, é adorar o Senhor, é gastar tempo. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais cheio do Espírito você está ficando. Quanto mais você ora, mais vontade você tem de orar. Quanto menos você ora, menos vontade você tem de orar. Não tem como, irmão, ter mudanças significativas na tua vida espiritual que não passe pela oração. Receba esse conselho nessa noite em nome de Jesus e comece realmente a ser uma pessoa que ora. Põe lá o relógio, fica no teu quarto, fecha a tua porta, fica ali em comunhão com o Senhor, fala com Deus, conversa com Ele. Não vai para reclamar e para pedir. Sabe, mas coisa, Senhor, agradeço, Senhor. Ações de graça, meu Deus, obrigado por esse dia. A vida é uma dádiva, cada dia é uma dádiva. Meus filhos estão vivos, é uma dádiva. É mais um dia que o Senhor me proporcionou estar com pessoas que eu gosto, que eu amo. Como é bom acordar de manhã com saúde. Senhor, eu tenho saúde. Tem gente que está na cama e não pode sair da cama. Os hospitais estão cheios. Você tem tantos motivos para agradecer, para louvar, para adorar a Deus e rogar, sabe? Você começa a não ter coisas marcadas, não precisa. Deixa o Espírito fluir, deixa a oração fluir. Mas todo dia, gaste um tempo. Eu sempre aprendi isso, eu aprendi faz tantos anos, lá antes de ser pastor. A vida espiritual é isso, é leitura da palavra e oração. É isso que é o desenvolvimento espiritual. Você vai crescendo. Não pensa que as coisas caem do céu. As coisas não caem do céu. É você que faz, é eu que faço. A tua vida espiritual, quem é responsável pela sua vida espiritual? É você. Não é o seu marido, nem o seu filho, não é o pastor, não é ninguém, só você é responsável pela sua vida espiritual. Meu marido ora, tá bom não. Tá bom para a vida dele, para a sua vida. Então, meu amado irmão, faça isso. Que o Senhor te ajude. Quando você acordar de madrugada, às vezes a gente tem umas insônias, né? Acorda, né? De madrugada. Quando você acorda de madrugada, irmão, se você viu que o sono fugiu, o sono fugiu, o que eu vou fazer? Acho que posso televisão. Eu vou assistir o filme da madrugada. Não. Quando o cristão acorda de madrugada, pode ter certeza que Deus está te chamando para orar. Deus está te chamando para orar. Então, desenvolva a sua vida espiritual, viu, irmão? Você quer mais de Deus, você quer realmente entrar numa porção mais profunda com Deus, tem que pagar o preço. Gente, tem que pagar o preço. As coisas não acontecem. Se Deus quiser, Ele faz. Não é assim. Não é assim. Então, nós estamos vivendo no meio de um mundo de trevas. Um mundo de trevas. A gente sabe, irmãos, que a luz
que nós somos, porque o Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. No tempo, o Senhor é luz, Ele chamou Israel para ser luz, Ele enviou Jesus que disse: eu sou a luz dos homens, e Jesus, quando foi embora, disse: agora vocês são a luz do mundo. Nós estamos aqui para iluminar esse mundo. O que ilumina esse mundo? Quando você olha para o céu e você vê aquele monte de estrelas lá no céu, é mais ou menos assim. Quem olha na vida espiritual é assim, né? As trevas totais e um monte de luzes brilhando. Como é que está a sua luz? Como é que está a sua luz nessa noite? Quanto mais comunhão você tem com Deus, quanto mais contato você tem com Deus, mais a tua luz brilha. É isso que fica muito evidente quando Moisés desce da montanha. Ele passou 40 dias lá com Deus no alto da montanha. Quando ele desce, o rosto dele brilhava. O rosto brilhava. As pessoas não conseguiam nem olhar para ele. Tamanho fugor. O que isso nos ensina? Quanto mais tempo você passa com Deus, mais a tua luz brilha, resplandece. Então, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, receba essa palavra nessa noite. Receba. Não sejam apenas um cristão frequentador de igreja, um cristão, como é que eles diziam antigamente? Aquecedor de banco. É assim que eu ouvia que os antigos falavam. Mas que você tenha uma vida espiritual lá fora, lá na sua casa, no seu trabalho. Quantas vezes eu estava no meio do expediente, eu saía do expediente e ia lá para o banheiro, lá, trancava lá no banheiro, não tinha ninguém lá, e ali mesmo eu orava, ajoelhava ali, orava, sabe? Não tem tempo. Toda vez na condução, ora, ou aproveita o teu tempo. Tem gente que pega fone de ouvido, né? A gente vê muitas pessoas no metrô, todo mundo ali, os fones de ouvido, né? Acho que 90% com os foninhos. O que eles estão ouvindo? Música. E o que é pior, os cristãos também ficam ouvindo música. Irmão, para de ouvir música cristã. Grava mensagens que falam da palavra de Deus. Quem tem carro, coloca lá um pendrive com mensagens, boas mensagens. Não só mensagens ralas, né? A gente vê muita mensagem rala. Ô irmão, você está aqui hoje, Deus vai fazer uma vida, vai começar a tua vida. E o povo gosta desse tipo de mensagem aqui. Muito superficial, né? Mas existem mensagens maravilhosas, vê na própria internet, você vê lá no YouTube, você vê um Augusto Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes, você vê gente boa ali, tem mensagens maravilhosas, grava essas mensagens, ouça essas mensagens. Charles Spurgeon tem muitas mensagens só de áudio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou te dando dicas para o desenvolvimento da sua vida espiritual, para que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. É legal ouvir música? É legal, bacana ouvir música. Mas é bom ouvir uma música, mas irmão, eu quero edificar o meu espírito. Algumas músicas até edificam, mas a maioria você só ouve, você acostuma ouvir, só isso. Mas que no nome de Jesus, creio que essa palavra veio para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Se você está sentindo que Deus falou com você nessa noite, porque essa é a palavra que você tinha de ouvir hoje. Deus veio falar com você hoje. Eu creio que Deus quer fazer uma obra na tua vida. Que muita coisa precisa ser quebrada. A palavra às vezes tem esse objetivo de quebrar, para que você possa realmente começar a iniciar um novo tempo na sua vida.
Em nome de Jesus Cristo. Se você sentiu que a palavra falou com você, então eu vou orar. Sai do seu lugar.